Olá, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Jane. Se for a primeira vez que você está vindo aqui, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, dá aquele like duplo, triplo, múltiplo. Faz tudo que o YouTube pede. E se você já mora nessa casa, receba o meu respeito, o meu carinho, minha gratidão. Volte sempre, eu sempre espero contar com vocês. Nosso tópico de hoje são 5 verdades brutais, tá? Sobre ser amante, ser a outra, com homens casados. Então a gente vai ver aqui uma história de uma ex-amante. Ser apanhado como a outra mulher, ter caso com homens casados, não é algo que a maioria das mulheres aspiram. É um número bem reduzido. Mesmo assim, tem mulheres solteiras que se apaixonam pelo marido das outras mulheres e querem a qualquer custo destruir um lar. E destrói, tá bom? Então nós vamos ver uma história de uma pessoa que estava lá, nessa condição de amante. Ela diz o seguinte, vamos dar o nome vamos dar o nome dela de Lili, né? Vamos dar um nome bem bonito. Vamos dar o nome de Lili. É um nome lindo, Lili. Então, vamos dizer. Lili passou 4 anos com um cara que ela sempre gostou, esperando que ele terminasse o casamento. No início, ela não estava... ela começou a ter um relacionamento com ele porque ele parecia que queria acabar com o casamento para ficar com ela. Deixava entender. Quando ela menos percebeu, ela já estava apaixonada, já estava envolvida e ela começou a procurar informações sobre ser a outra, né? Sobre ter um relacionamento com os casados, ver filmes, todas essas coisas. Um deles foi O Príncipe das Marés, em que Barbra Streisand interpreta uma outra mulher curadora que ajuda o cara no filme era Nick Nolte, né, a superar suas antigas feridas da infância. Ela se afasta graciosamente quando Nolte e sua esposa, que também está tendo um caso, voltam a se comprometer com o casamento. Esse é o filme. O outro filme, né, Young Adult, em que Charlize Theron. O outro filme é Young Adult, com Charlize Theron, divorciada, deprimida, alcoólatra, né? Volta para sua cidade natal, convencida de que queria reconquistar o namorado do colégio. Vocês se lembram desses filmes? Vocês assistiram? Se não assistiram, assistam esses dois, né? Quem vive aí relacionamento como casado. Ele é um novo pai, o cara lá é um novo pai que está perdidamente apaixonado por sua esposa. Mas o personagem de Charlize aproveita tudo o que pode para se convencer de que sua antiga paixão não está feliz e a quer de volta, quer o cara de volta, né? Quando ela fica bêbada na festa do batizado do bebê, ela se humilha tanto que não tem escolha a não ser enfrentar seu alcoolismo e a sua vida vazia. Então é bem interessante ver esses 2 filmes para entender em que situação você está. Então, depois que você assistir esses 2 filmes, você vai tirar a conclusão de que realmente que você não quer ser nenhuma dessas 2 mulheres, tá? Porque é o que a maioria termina sendo. O personagem de Barbra Streisand pode ter acabado chorando e sozinha, mas ela não se via competindo com a esposa de ninguém e ainda queria o marido. Ela ajudou esse homem a se curar de um doloroso abuso infantil. E quando chegou a hora, ela aceitou o relacionamento perdido e sentou-se com ele. Então, o personagem de Barbra Streisand, ela acabou sozinha, chorando, mas ela não se via comprometida com a esposa que o marido queria, né? Com a esposa que ainda queria o marido. Ela ajudou ele a se curar de um doloroso abuso infantil e quando chegou a hora, ela aceitou o relacionamento perdido, sentou-se, chorou. Ela fez um trabalho lindo, ela fez o melhor que era para todos. Em vez de apenas, ela não era um personagem egoísta, em vez de apenas o que parecia melhor para ela mesma. Ela também tomou consciência da estagnação em sua própria vida e da necessidade de abandonar aquele casamento horrível. Obviamente, o melhor caminho a percorrer não é nenhum dos cenários, nem de um do filme, nem de outro. Você deve encontrar o seu próprio, né? A própria pessoa que você quer ter um relacionamento com ela. Não baseado em nada. Aquilo ali é apenas para você para você perceber que aquilo não é uma coisa legal, não é uma coisa boa. Então, provavelmente,
tem alguém aqui que me acompanha ou tem alguém que vai chegar nesse vídeo que já viveu essa experiência de ter um relacionamento com homens casados, principalmente no Nordeste. No Nordeste acontece muito isso, sabe? Pobreza pode levar a uma situação como essa, necessidade, falta de informação, essas coisas, né, que a gente não vai debater aqui. Apesar de eu ser uma psicóloga social, tem assuntos que são tão delicados e dolorosos que eu não gosto de falar, tá? Assuntos sociais, coisas que eu não gosto de falar. Muitas vezes, quando você se preocupa, percebe que se preocupa com alguém que retribui os mesmos sentimentos, você começa a pintar algumas imagens em sua mente do futuro que você deseja, e você sai correndo nessa direção, como um cavalo selvagem, como, sei lá, um animal selvagem, que corre em determinadas direções, que tem aquilo que eles desejam, né? O alimento, a sobrevivência. Quando você está nesse tipo de relacionamento, é muito difícil saber o que faz. Primeiro, porque você se apaixona pela idealização. Porque quando você é amante, você não tem um convívio diário, frequente com aquela pessoa. Você é uma pessoa ocasional. No dia que aquela pessoa está estressada em casa e quer uma coisa diferente, ela te procura. Desculpa, mas essa é a realidade. Você é um tapa-buraco, você é um depósito de descarrega emocional, tá? De queixa emocional, porque tem muitos homens que falam mal das esposas com as amantes. Muitos homens querem provar a sua masculinidade, né? Se acham fracos na masculinidade e aí procuram amante. Muitas vezes as pessoas pensam que conhecem a situação das outras pessoas, que conhecem a sua situação e a situação das outras pessoas nesse triângulo amoroso, tá? Nesse triângulo amoroso. E se convence de que ela, a amante, se convence de que é a melhor opção para o cara. Ela não pensa na outra mulher, ela não pensa na família que é construída, ela não pensa nos sacrifícios que a outra fez, ela não pensa nos filhos, ela não pensa em nada. Ela só quer aquele homem para ela. Inclusive, as amantes pensam que se aquele cara escolher ela para ser a esposa, vai funcionar perfeitamente o relacionamento. Uma coisa é ser ocasional, outra coisa é ser permanente. Permanente enfrenta problemas, enfrenta situações, tem que dar satisfação, etc, etc, etc. A permanente, ela vive problemas que uma ocasional nunca viverá. Então, existem muitas coisas que um amante precisa considerar ou não pensa em considerar. Quando você é um amante, você faz escolhas. Você luta para aquele homem ser só seu. Mas será que ele está querendo ser só seu ou ele só está querendo passar um tempo com você? Ou ele quer apenas viver uma aventura, mas ele não quer deixar a família dele. Ele preza a família. Ele gosta da família. Ele não honra, porque se ele honrasse, ele não faria isso. Mas ele não quer abandonar, ele não quer deixar. Porque ele tem coisas a perder. Ele não quer ser visto pela sociedade como um homem sem caráter, um homem sem palavra, um homem que não é familiar. Às vezes a profissão dele exige que ele tenha uma família fixa. Então eu vou dizer aqui 5 verdades dolorosas sobre ser a outra nos casos, né, com um homem casado. Porque às vezes você é a outra de um homem solteiro, né? Que tem uma namorada, tem 2 namoradas, às vezes tem até 3, 5, 10. Primeiro, os homens mentem para conseguir o que querem, ou o que desejam. Não importa o quão sincero seu amante casado pareça. Verifique 1000 vezes do que está sendo dito a você. Não descarte a possibilidade de ser uma feia mentira, uma mentira gigante. Descubra o máximo que você puder sobre a situação conjugal deles. Isso ajudará a tomar decisões sábias, decisões honestas, né? Nem sempre você pode considerar um cônjuge traidor sua melhor fonte de informação. Aliás, eles nunca serão a melhor fonte de informação. Sabe por quê? Porque ele está falando dele. Ele está falando dele. O que você pensa de um homem? Olha, você é amante de um homem casado. Já começa por aí. Um homem casado que tem um amante. Como é que você pode confiar numa pessoa dessa? Porque se um homem casado ele quer ter outra mulher,
Ele se apaixonou, ele termina o casamento dele, ele vai viver a aventura dele, ele vai viver a coisa dele. Mas um homem casado, presta bem atenção no que eu tô falando, que continua em duas relações, pecado isso, tá? Então, não importa o quão sincero ele seja, você sempre vai pegar ele numa mentira. Então, descubra o máximo sobre o casamento dele, certifique-se de que tudo que ele tá lhe dizendo passa no teste. Segundo, cubra o máximo que você puder sobre a infância do seu amante. Essa informação vai esclarecer exatamente o seu papel nessa situação. Lembra da pessoa que eu falei que eu ia contar a história da Lili? Então, a Lili, quando ela se envolveu com esse homem casado, ela sabia que ela podia confiar na história que ela estava contando, porque ela conhecia ele há 17 anos. Ela também sabia sobre o casamento dele, que ele não estava feliz nem nada. E não foi ele que contou. Porque eles eram conhecidos. A Lili, ela tinha uma mãe limítrofe, ou seja, borderline. E ela tinha lido bastante sobre o transtorno borderline, né? Os danos que uma pessoa que tem transtorno borderline severo pode causar na vida dos familiares de origem. Então, ela leu muito para saber porque a mãe dela era daquele jeito. Então, ela tinha muita informação sobre isso. Aí, ela descobriu sobre a mãe do outro, né, que era alcoólatra. Então, imagina essas duas pessoas juntas que tiveram uma infância. Uma com a mãe limítrofe e o outro com a mãe alcoólatra. Duas pessoas doentes, né? Que são infâncias que têm questões emocionais muito profundas, muito difíceis, muito complicadas, muito dolorosas. Alcoolismo é uma coisa séria, então a pessoa precisa ler muito sobre alcoolismo. O terceiro sinal doloroso de você estar num relacionamento homo-amante: nada em um caso é o que parece superficialmente. Todos nessa situação têm seus próprios problemas de infâncias não resolvidos, sua própria perspectiva e sua própria história. Há uma razão pela qual a pessoa se sente atraída por esse tipo de homem particular, né? Tem pessoas que saem de um relacionamento com homem casado e entram em outro relacionamento com homem casado. Isso pode significar várias coisas. Pessoa com baixa autoestima, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que... Então, existe uma razão que provavelmente começou quando você era jovem. A razão dos homens ter um amante e não abandonar a esposa, a raiz, isso está enraizado na própria infância do indivíduo. A contribuição que a infância deu para que ele se comportasse daquela forma. Então, a Lili, ela começou a ficar assustada com o comportamento do parceiro e com o comportamento da esposa do parceiro. Eram duas pessoas doentes juntas na mesma casa e ele encontrou um amante que também teve problema, porque a Lili tinha a mãe limítrofe, a mãe borderline, né? Então ela começou a pensar que ele não amava ela, só a estava usando. E ela não conseguia ver nenhuma outra explicação para ela estar nessa relação. E isso alimentou a raiva dela contra ele. E a esposa do homem também tinha problemas, né? Então ela estava sofrendo abusos no casamento. Ele se sentia péssimo com ela mesma. Então a Lili se achou no direito de intervir. E ela começou a pesquisar, começou a ler livros, né? Então depois ela lia alguns livros, ela começou a entender e estabelecer alguns critérios que esses livros deram para ele. Mas quando se tratava de critérios para ser uma pessoa que evitava o amor, parecia que a esposa do cara atendia todos esses requisitos. Então o cara tinha problemas sérios no casamento. Mas não era porque ele casou com a pessoa errada. É porque os dois vieram de lares destruídos, de lares disfuncionais, muito sérios. Alcoolismo, mãe borderline, a outra tinha mãe não sei como. Pessoas que têm sérios problemas, entendeu? Normalmente pessoas que se envolvem em relacionamentos triangular, né? As amantes, elas vêm elas se enquadram em relacionamentos geralmente de pessoas que tinham pais exigentes e sufocantes, né? Em casa durante a sua infância. Essas pessoas, elas começam a ver um monte de coisa, elas começam a ver horóscopo, elas começam a ver uma série de coisas
para ver o que está errado no casamento da pessoa e para ver se vai dar certo com elas. Então, as 3 pessoas desse relacionamento da Lili, que a Lili era amante e o cara era casado, tinha família, essas 3 pessoas, a esposa, o marido e a amante, os 3 tiveram sérios e graves problemas na infância. A infância, gente, é o farol da nossa vida adulta. Não que a esposa não amasse o cara, não que a esposa estivesse maltratando o cara. A pessoa tinha problema, não tratou, não se cuidou, não se curou e entrou no relacionamento. Vamos para a quarta coisa, vamos para o quarto sinal. Por que uma pessoa entra, quarto sinal doloroso, porque uma pessoa entra em uma relação triangular, né? Porque essas 3 pessoas, elas estão feridas e elas merecem compaixão. Então, depois que a Lili viu a história da esposa do cara, ela recuou. Ela não se sentiu mais no direito que as coisas acontecessem da forma que eles estavam planejando. Porque iria acontecer a mesma coisa com ela. Se eles pudessem resolver seus problemas e se curar como marido e esposa, lá o casal, que era assim que as coisas deveriam ser, não importa quanto a amante fosse sofrer e perder, seria a melhor coisa. Mas os 3 estavam doentes, né? E o cara, ele viveu décadas, ele tinha décadas de casamento juntos, com filhos e netos. Então se ele não conseguisse resolver os problemas internos dele, os problemas de infância dele, enfrentasse realmente e continuasse a tratar o casamento de forma desrespeitosa e insensível, ele iria fazer a mesma coisa com a amante, né? Ele ia deixar a esposa, ia deixar a família e ia fazer a mesma coisa com ela. Então era crucial também que ele se tratasse, ou então que ele saísse daquela situação, porque os 3 estavam muito doentes, né? Olha os lares que essas pessoas vieram. Agora a prerrogativa sempre é do homem decidir o que ele quer, porque foi ele que foi procurar a aventura fora, né? Então vamos para a última. Então vamos para a última. Você prejudicaria um casamento de outra pessoa para ficar com alguém? Você pode pensar que uma vez que o seu amante casado volte para sua esposa, você nunca mais ouvirá falar dele. E ele esquecerá tudo sobre você, como se você nunca tivesse existido. Bem doloroso isso. Porém, nem sempre esse é o caso. Existem muitos casos de homens que deixaram as suas esposas e foram viver com as suas amantes. As amantes não têm compromisso, as amantes não têm filhos, né? Então eles vivem muito bem com essas mulheres que destroem casamentos. Agora, muitos desistem da amante e voltam para o casamento e tem às vezes um casamento conturbado, mas eles decidem que não querem deixar a família, né? É possível ainda que esses homens ainda tenham sentimentos pelas suas amantes, mas eles decidiram levar o casamento deles até o fim. Combinando as consequências emocionais entre os casais, sentimentos vão atrapalhar a solução do casamento, mesmo que você queira que o desfecho tenha sido diferente. Basicamente, quando a pessoa se envolve como casado, você está entrando num relacionamento desgastado entre 2 pessoas danificadas, né? Serão 3 corações partidos e normalmente o cara se reconcilia com a esposa porque já tem uma família formada, já tem uma residência fixa. Ele vai pensar em tudo e ele desiste e vai viver lá a vida infeliz dele. Então, o moral dessa história é o seguinte: você é amante de um homem casado, você tem um caso com um homem casado, você procure ver todas as possibilidades de você não estar destruindo, porque isso traz consequências espirituais, isso traz dívidas espirituais. Então, deixa o cara lá resolver a vida dele. Fala para ele, olha, é o seguinte, eu não quero mais fazer parte dessa sujeira, resolva a sua vida do jeito que você quiser, analise, pondere, veja tudo direitinho, eu vou te dar um prazo, não é pressionando, você diz, eu vou te dar um prazo, nesse prazo eu vou fazer o que eu quiser, porque eu posso encontrar um homem e me apaixonar realmente, entendeu? Eu vou te dar um prazo, vou te dar 1 ano, 6 meses, 1 ano, e você vê se realmente seu casamento vale a pena ser reconstruído, ou se não vale. Aí se você voltar, se você resolver acabar com o seu casamento e eu estiver livre, a gente pode tentar, né? Não dê esperança que vai ser certo. Porque você não sabe, o cara tá... Ninguém sai de um relacionamento inteiro. Todo mundo sai de um relacionamento quebrado. Porque o inteiro ele fica até o fim.
São aqueles relacionamentos duradouros, amores duradouros, né? Então você tem que decidir o que é que você quer ser. Você quer ser Barbra Streisand nesse relacionamento triangular? Ou você quer ser o Charlize Theron em Jovem Adulto? O filme de Barbra Streisand era O Príncipe das Marés. Você quer ser Barbra Streisand ou você quer ser Charlize Theron? Escolha sua. Ou você quer ser uma mulher feliz, num relacionamento saudável, com um homem que você pode dizer que é seu? Ninguém é de ninguém, mas você pode dizer, né? Criar essa ilusão. É meu amor mio. Não queira ser amante, não. Não queira ser a terceira pessoa. Não queira destruir a relação. Deixa lá que as pessoas se resolvam. Se encontrar um homem livre, separado, divorciado, solteiro, agarra. Mas não agarra um homem que ainda está pendurado em outra relação, não. Porque esse cara tem problemas, tá bom? Ele é mal resolvido. Ele não soube resolver a vida dele. Ele é mal resolvido. Homens que têm amantes são homens mal resolvidos. O casamento dele é falido e você não sabe se foi a esposa que eles contam que é a esposa, que não é uma boa esposa, mas na realidade é ele. Porque a esposa não saiu para procurar um amante e ele saiu. Pensa nisso. Então é isso. Ó, beijo no seu coração. Fica com Deus. Tchau.